trabalharmos as leis de Newton, bem como buscar detalhes no comportamento da força de atrito e nas características do movimento circular, são as abordagens que nós vamos encontrar na nossa apostila de número 3, Frente Física 4, mais especificamente o módulo 7. Iremos trabalhar revisando inicialmente as leis de Newton contigo, falando do atrito e falando do movimento circular. Para que a gente possa falar sobre esses assuntos, eu vou fazer uma recapitulada daquilo que já é do conhecimento de vocês, iniciando pelas leis de Newton. Dá uma olhadinha aqui nessas imagens que eu trouxe para você. Eu não trouxe textos, eu trouxe apenas imagens. Primeira lei de Newton, inércia. Se você der uma olhada nessa imagem, você vai compreender o que é a inércia. Segundo Newton, inércia seria a tendência que os corpos, quando estão em repouso, possuem de permanecer em repouso. Ou seja, se eu estou em repouso, eu quero permanecer em repouso. Ou, se eu estou em movimento uniforme, ou seja, movimento com velocidade constante, a minha tendência é de manter-se também em movimento. Então, quem está em repouso, quer permanecer em repouso. Quem está em movimento, quer permanecer em movimento. Essa imagem vai nos alertar sobre o uso de quê? Do cinto de segurança. Quando você coloca o cinto de segurança, o carro está parado, sai, a tendência sua é querer permanecer parado, por isso que nós somos jogados para trás. Quando você está em movimento, aciona os freios, você quer continuar a ir para frente, por isso que a gente tem um cinto de segurança para evitar problemas. Essa, portanto, seria a primeira lei de Newton, a inércia. A segunda lei é o princípio fundamental da dinâmica. O que é que significa isso? O princípio fundamental da dinâmica é a segunda lei de Newton, que diz o seguinte: o conjunto das forças que atuam sobre os corpos, que a gente chama de resultante, é igual o produto de suas massas vezes a aceleração. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Consequentemente, quem tem aceleração zero tem força resultante nula. É o que a gente chama de equilíbrio. Tá? E a terceira lei de Newton, ela até serviu para ilustrar a nossa página inicial da aula, é a ação e reação. A cada ação corresponde uma reação de mesma intensidade, de mesma direção e de sentidos opostos. Então, o que aconteceu com esse moço que não está qualificado para tentar fazer um disparo com uma arma de grande porte, como é a 12, é aprender na prática a terceira lei de Newton. Força de atrito. Vamos entender isso aqui. Será que o atrito é uma força que nos é benéfica ou maléfica? Essa pergunta eu sempre faço quando eu estou no momento de aulas presenciais, que eu estou morrendo de saudade, e eu escuto respostas variadas. E aí, moçada, o atrito é uma força benéfica ou uma força maléfica? Ele ajuda ou atrapalha? Essa resposta tem que ser relativizada. Por qual motivo? Em determinadas situações, o atrito é prejudicial. Por exemplo, eu deixo de colocar o óleo lubrificante no motor do meu automóvel, as peças começam a ter atrito entre elas, um desgaste desnecessário, uma temperatura que se eleva, um motor que se funde. Vai ser prejudicial, eu vou perder o motor. Então, neste caso, o atrito, neste caso das peças de um motor, seria um atrito prejudicial. Agora imagine eu tentar andar numa superfície onde não haja atrito, uma superfície perfeitamente lisa. O que é que vai acontecer? Eu vou cair. Então, neste caso, o atrito seria benéfico, eu precisaria do atrito. Se eu não tivesse o atrito entre os meus pés e o terreno que eu me desloco, entre o solo que eu ocupo, eu ia cair o tempo inteiro. Então, neste caso, o atrito seria favorável ou benéfico. Eu preciso de arrastar um móvel lá na minha casa. O atrito não me é favorável, eu tenho que tentar reduzi-lo. Então, o atrito ele é sempre uma situação relativizada no tocante a ser favorável ou desfavorável. E com relação ao conceito, atrito, meus amigos, é uma força que vai estar oposta ao movimento dos objetos. Se eu estou empurrando um objeto que está na minha sala para o lado direito, o atrito é para o lado esquerdo. Então, é uma força que se opõe ao movimento dos objetos, tá certo? Ela age como? Está aqui uma superfície, está aqui o corpo, eu estou levando o corpo para a direita com a ação da força F, o atrito vai ser no sentido oposto. E ele vai ser também paralelo à superfície de contato que está o corpo. Essa força de atrito ela vai ser maior ou menor dependendo da rugosidade da superfície. Como assim? Uma superfície muito lisa, o atrito é baixo.
Uma superfície que existe rugosidade, uma superfície áspera, ela tem uma força de atrito maior, ok? O que caracteriza o atrito, portanto? Ele se opõe ao movimento. Se a força é para a direita, o movimento é para a direita, ele é para a esquerda. Ele depende da natureza do material e da rugosidade, ou seja, se a superfície é mais lisa ou mais áspera. E eu vou fazer esta análise ou avaliação utilizando um conhecimento chamado coeficiente de atrito, que é a letrinha U. Quando essa letrinha U, que é o coeficiente de atrito, eu estou jogando aqui para a língua portuguesa, tá? Quando eu estou trabalhando com coeficiente de atrito que é muito alto, é porque a superfície é áspera. Quando ele é muito baixo, é porque a superfície é mais lisa. Ele é proporcional à força normal. Por quê? Porque o atrito é feito por um cálculo muito fácil, que é assim, ó. Coeficiente de atrito vezes N, atum. Vanks, o que é o N? O N é normal. É igual a quem? Na superfície horizontal? É igual a força-peso. Transforma a energia cinética do corpo em outro tipo de energia que é liberada ao meio. Ele é um movimento contrário ao que você está tentando fazer. Então, para calcular o atrito, veja só a ilustração que a gente trouxe aqui. O atrito vai ser coeficiente de atrito, não tem unidade, ele é adimensional, vezes a normal. Se você quiser calcular normal, é massa vezes gravidade, tá? Ela só não vai ser massa vezes gravidade se você tiver em algum plano inclinado, que a gente vai ter que fazer a decomposição da força-peso. Então, força de atrito é igual a quem? U vezes N. Existem dois tipos de atrito. Eu vou detalhar para você aqui. O atrito estático e o atrito dinâmico. A palavra estático nos lembra o quê? Nos lembra estar parado, né? Pois é, o atrito estático é aquele atrito que atua quando não houve ainda nenhum deslocamento. Eu pego e começo a empurrar um objeto que está aqui. Ele não saiu do lugar ainda. Eu estou empurrando ele não saiu do lugar. O atrito que existe é o quê? Atrito estático. A força de atrito estático ela é maior do que a força de atrito dinâmico. Vamos imaginar você empurrando um carro. Se você já fez já se viu nessa situação, você vai entender o que eu estou falando. Na hora que a gente precisa empurrar um carro, que por exemplo está com a bateria descarregada, a gente precisa deslocá-lo para ver se ele pega, o momento que a gente vai tirá-lo do repouso é o momento que exige de nós a maior aplicação de força. O atrito estático é maior do que o atrito dinâmico. Então você deslocou o corpo, você empurrou o carro. Continua tendo atrito? Sim, só que agora, quando ele se desloca, deixa de ter atrito estático para ter atrito dinâmico. Você percebe, quando começa a empurrar o veículo, que o esforço é menor. Portanto, atrito estático é aquele que existe enquanto o corpo não se desloca, enquanto não há deslizamento. E o atrito dinâmico é aquele que existe quando o corpo já está deslizando. A força de atrito estática é a força que necessita ser superada. Eu só posso tirar um corpo do lugar. Ó, eu estou empurrando esse corpo aqui com a força F. Esse corpo só vai sair do lugar quando? Quando você aplicar uma força que supere o atrito estático. Quando o corpo não está em movimento, a força de atrito vai ser maior do que a força aplicada, tá? E como é que eu faço para raciocinar esse tipo de exercício? Atrito estático é maior do que o atrito dinâmico. Essa palavra atrito dinâmico, ela pode também ser utilizada, essa terminologia, como atrito cinético, tá? Alguns autores gostam de utilizar a palavra cinético, por quê? Porque cinética tem a ver com movimento ou velocidade. Força de atrito se calcula da mesma forma. Como é que eu calculo o atrito estático? U vezes N. Como é que eu calculo o atrito dinâmico? Ou cinético? Também U vezes N. Coeficiente de atrito vezes normal. O que é normal? Normal é igual ao peso na superfície horizontal. Consequentemente, eu vou calcular como? Massa vezes gravidade. E quando eu falo de movimento circular, Vanks? Quando eu falo de movimento circular, eu estou me referindo a um movimento cuja trajetória é uma circunferência. Veja esse desenho aqui. Estes pontos que eu estou aqui marcando, eles servem para dizer para a gente o seguinte. Existe uma perpendicularidade entre o vetor velocidade e a aceleração centrípeta. Esta aceleração centrípeta está levando quem para o centro? Está tendo a tendência de levar para o centro esse corpo. Existe uma segunda aceleração, que é a aceleração tangencial, tá? É aqui você vai coincidir com o vetor velocidade. Observe que o vetor velocidade e o vetor aceleração centrípeta estão sempre formando entre si um ângulo de 90 graus. Velocidade vetorial, ela é constante, tá? Mas aí ela muda o quê? Ela é constante na sua intensidade, mas ela muda o tempo inteiro a direção e muda o tempo inteiro o sentido. Observe que cada posição dessa daqui, o vetor velocidade, ele tem características distintas.
A aceleração centrípeta, ela tem uma fórmula matemática para cálculo. Ela é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Raio é essa distância aqui, amigos, do centro da circunferência até tocar na própria trajetória. Eu queria alertar o seguinte, mesmo o movimento sendo circular uniforme, existe aceleração. Cuidado, nós temos aceleração centrípeta. Porque normalmente quando a gente estuda movimento retilíneo, quem não tem aceleração é o movimento retilíneo uniforme, a aceleração é zero. Porém, no movimento circular uniforme, mesmo se mantendo a velocidade vetorial constante, nós temos uma aceleração tangencial. Desculpe, uma aceleração centrípeta. A tangencial não tem, que ela é nula, mas a centrípeta existe. E como é que se calcula? Velocidade ao quadrado dividido pelo raio. No movimento circular uniforme, é necessário que a gente aprenda essas grandezas aqui, que não são novidades para nós já estudamos isso. Quais são essas grandezas? Primeiro, período. O que é o período? Período é o tempo que você necessita para executar um ciclo, para você completar uma volta. Como é que a gente calcula o período, Vanks? Período se calcula 1 dividido pela frequência. O que é frequência? Eu marco 1 segundo e conto quantos giros completos eu executei. Frequência é 1 dividido pelo período. Tá vendo aqui, ó? Período 1 dividido pela frequência. Frequência 1 dividido pelo período. Conclusão? São grandezas inversamente proporcionais. Neste caso do movimento circular, nós temos duas velocidades. Nós temos a velocidade escalar e nós temos a velocidade angular, que para distingui-los, esses nossos aspectos, nós utilizamos letras diferentes. Velocidade escalar você vai manter o V, e velocidade angular, que tem a ver com os 360 graus da circunferência, você vai usar o W. Como é que se calcula a velocidade linear tangencial? Como é que a gente faz? 2πr f. Π, letra grega, que vale 3,14, o R é o raio, o F é a frequência. Como é que a gente calcula a velocidade angular? 2πf. Alguém poderia me perguntar, por que você eliminou o raio do cálculo da velocidade angular? A gente elimina o raio porque você, em qualquer que seja a trajetória, independente do raio, você tem 360 graus. Aqui a unidade é metro por segundo e aqui é radiano por segundo. Tudo bem? Velocidade escalar, velocidade linear ou tangencial, tudo é a mesma coisa. Velocidade escalar, linear, tangencial, pode chamar tudo a mesma coisa. E a velocidade angular. Essas relações, unido a esse grupo, a fórmula da aceleração centrípeta, compõe o quadro de relações matemáticas que a gente utiliza para efeito de cálculos no movimento circular. Trouxe aqui uma analogia entre os movimentos para que você se situasse, entre o movimento circular e o movimento retilíneo. Lá no movimento retilíneo uniforme, a gente tem essas equações, movimento uniformemente variado, essas. O que a gente tem aqui são apenas ajustes. Por exemplo, a gente troca o S no movimento circular, a gente troca o V no movimento circular, a gente troca os espaços por questões ou situações que envolvam outras letras, mas que na prática o conhecimento das grandezas são muito semelhantes, tá? Por exemplo, movimento circular, eu até coloquei aqui do lado direito, que a gente precisa lembrar o tempo inteiro, trajetória dele, circular. A velocidade é constante, ele é movimento uniforme, e ele possui aceleração centrípeta, que é calculada como? Velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Aqui eu trouxe no item 5 uma curiosidade também importante você saber, que é o que a gente chama de velocidade mínima no ponto alto de um looping. Você está vendo aqui os motoqueiros dentro de um globo da morte? Se esse motoqueiro executar essa manobra que eu estou mostrando aqui, passar de ponta cabeça lá no alto do globo da morte, ele precisa de uma velocidade mínima para não cair. A velocidade mínima que a moto precisa estar munida é a raiz quadrada do raio vezes a gravidade. Velocidade mínima para não cair, quer dizer, ele não vai cair, porque se ele tiver uma velocidade menor do que isso, essa moto aqui cai, tá? Quais são as forças que atuam aqui? Aqui a gente tem a força peso, principalmente com relação ao deslocamento, ali na parte de cima. Então, o que é o R? É o raio, e o G é a gravidade. Então, velocidade mínima, raiz quadrada de R vezes G. Se ele tiver uma velocidade menor do que esse cálculo, a moto vai cair. Força centrípeta em lombadas e depressões. Muito importante saber isso aqui. Observe a primeira situação. Aqui eu tenho uma depressão, né? O veículo está vindo e ele passa por uma situação onde o terreno ele tem uma depressão. Na segunda, ele passa num terreno que é elevado, tem uma lombada. Como é que eu vou fazer? Muito simples.
Quais são as forças que atuam aqui? Olha para cá. Para baixo, peso. Para cima, normal. Quais são as forças que atuam aqui? Para baixo, peso. Para cima, normal. Como é que eu vou fazer? Como eu estou trabalhando com movimento circular, mas Vanks não está formando a circunferência, amigos. Movimento circular não exige que a gente forme uma circunferência. Não precisa 360 graus não, tá? Você simplesmente, por exemplo, eu estou andando de moto e eu aciono minha moto, faço uma curva à direita ou à esquerda. Isso é movimento circular. E aí o que é que eu faço? Qual é a segunda lei de Newton? Vamos raciocinar. A segunda lei de Newton é resultante igual a massa vezes aceleração. A resultante deste movimento circular é a força centrípeta. Força centrípeta é igual a quem? A massa vezes aceleração. Como eu estou trabalhando com força centrípeta, eu tenho que utilizar aceleração centrípeta. Como é que vai ficar a força centrípeta, meus queridos amigos? Massa vezes... Quem é a aceleração centrípeta? V2 sobre R. Você vai encontrar muito essa relação aqui, ó. Força centrípeta é massa vezes velocidade ao quadrado sobre R. E onde é que você quer chegar? Eu quero chegar ao seguinte. Nos casos que a força centrípeta for analisada em lombadas ou depressões, a gente vai fazer a resultante usando o peso e a normal. Nas depressões, o que é que acontece? A gente vai fazer peso menos normal. Nas lombadas, o que é que a gente vai fazer? Normal menos peso. Não esqueça disso. Em casos de deslocamento, para aplicação da segunda lei de Newton de depressões, eu uso peso menos normal. Quem é a força centrípeta? mv ao quadrado sobre R, igual a quem? Peso menos normal. Lembrando que o peso eu vou usar o que aqui? Massa vezes gravidade. Pronto. É só isso que você tem que lembrar. Se for lombada, eu faço força centrípeta, massa vezes velocidade ao quadrado sobre raio. Igual a quem? Normal menos peso. Normal menos mg. Então, não esqueça disso. Ó. Mais uma vez coloquei aqui. Ó. Aceleração centrípeta é V2 sobre R. A centrípeta seria a segunda lei de Newton, massa vezes aceleração. Eu substituo e encontro massa V2 sobre R. Fiz aqui um resumo do movimento circular uniforme. Eu gosto muito desses mapas mentais. Obviamente essa letra não é minha, mas encontrei, achei muito legal esse mapa para você memorizar. E ele cita o quê? Movimento circular uniforme tem velocidade linear e angular constantes. Como é que a gente calcula? Acabei de mostrar para você. A linear, W vezes R, é porque uma tem o raio e a outra não. Como é que se calcula? W, 2πf, tá? E o V, 2πrf. Vanks, eu vi aqui que aqui está 2π sobre período. Lembra que período que é o período? Período não é 1 sobre F e o F não é 1 sobre P? Pronto, é só você inverter. No movimento circular, sempre a aceleração centrípeta, dada por quem? V2 sobre R. No movimento circular, a velocidade linear e a aceleração tangencial, elas são perpendiculares. No movimento circular, a gente tem período 1 sobre F, frequência 1 sobre T. Outra coisa importante lembrar é com relação ao atrito. Você tem a força de atrito contrário ao deslocamento. Você tem o atrito dependendo da rugosidade da superfície. Você calculou o atrito fazendo o coeficiente de atrito vezes a normal. E aqui, esse gráfico seria muito interessante você enxergar comigo o seguinte. Enquanto você está parado, que você está tentando deslocar o corpo, você tem que superar o atrito estático. Depois que você supera o atrito estático, você vai ter o atrito cinético. Você está vendo aqui o que é que acontece no gráfico? A força de atrito estática, ou o coeficiente, junto com a normal, vai superar o atrito cinético ou dinâmico. E esse gráfico aparece muito nas questões dos processos seletivos. Primeiro você supera a força de atrito estático, para depois deslocar o corpo. Se você não conseguir fazer a aplicação desta força que supere o atrito estático, o corpo não sai do lugar. Bom, coloquei aqui... Oi. Pois não? Você pode voltar naquele primeiro resumo ali, só para me tirar foto, por favor? Claro. Aqui? Isso mesmo, peraí. Obrigada. Nada. Bom, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de como a gente deve proceder. Olha só a questão de número 1. A questão número 1 diz assim: sobre um carrinho de massa 120 kg, atua uma força horizontal F de intensidade 600 newtons. A caixa encontra-se sobre uma superfície horizontal em um local no qual a aceleração gravitacional é 10. Para que a aceleração do carrinho seja constante,
igual a 2 metros segundo ao quadrado, e temos a mesma orientação da força F, qual é o coeficiente de atrito cinético? Bom, como é que a gente tem que raciocinar quando a gente se depara com situações como essa daqui? O que você tem que lembrar é o seguinte, meus amigos, quando a gente vai fazer um exercício como este que aqui se apresenta, a gente tem que lembrar da segunda lei de Newton. Ó, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Dê uma olhada, o camarada está aplicando a força F, nunca se tem força feita, e aqui tem um atrito contrário a ele, certo? Como é que fica a resultante? Força F menos força de atrito igual a massa vezes aceleração. Quanto que foi a força aplicada? 600. Menos, como é que se calcula o atrito? U vezes N igual a massa vezes aceleração. Vamos substituir o que tem que ser substituído. 600 menos U vezes... Amigos, quanto que é normal? Como é que se calcula normal? Normal se calcula como se calcula o peso. Como é que a gente faz isso? Massa vezes gravidade. Então, você vai fazer o quê? Massa vezes gravidade igual a massa vezes aceleração. Preste atenção à minha sequência. 600 menos U vezes... Quanto é a massa do carrinho? 120. Quanto é a gravidade? 10. Igual a 120 vezes. Quanto que é a aceleração que ele disse que o carrinho assumiu? 2. Olha o que vai acontecer aqui, ó. 600 menos 120 vezes 10 dá 1.200. 1.200 vezes o coeficiente de atrito igual a 240. Vanks, o que é que você vai fazer? Eu vou fazer o seguinte, amigos. Eu vou jogar esse 240 para um lado e vou jogar o 1.200 para o outro. Vai ficar assim, ó. 600 menos 240 igual a 1.200 vezes U. 360 é igual a 1.200 vezes U. 360 dividido por 1.200. Eu vou cancelar esse zero. Quanto é 36 dividido por 12? Dá 3. E por 120? 0,3. Qual a unidade? O coeficiente de atrito não tem unidade, ele é adimensional. Então a resposta nossa aqui seria a letra C. Observou por onde é que começou tudo? Segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. Veja essa situação. Isso aqui está na cara que ia dar problema. Olha só a iniciativa dessas duas jovens. Uma mulher empurra um carrinho de supermercado com uma amiga dentro. Já viu logo que ia dar BO. Sabe-se que a massa do conjunto carrinho-amiga é 80 kg e que o terreno onde se desloca o carrinho é plano e horizontal. Sobre o carrinho é aplicada uma força de 160 newtons. Sabendo que o objeto move-se com velocidade constante, determine o coeficiente de atrito cinético entre o carrinho e o solo. Atrito cinético é aquele que já existe depois do deslocamento. Então, como é que a gente vai fazer? Segunda lei de Newton. Vamos pensar? Resultante igual a quem? Massa vezes aceleração. Bom, quais são as forças que atuam aqui? A força F que você aplicou menos o atrito, igual a massa vezes aceleração. Então, vamos pensar juntos. Qual foi a força aplicada? 160. Como é que se calcula atrito? Atrito se calcula U vezes N. U vezes N. U vezes N. Tá. Igual a massa vezes aceleração. Vamos substituir? 160 menos U vezes. Como é que se calcula normal? Massa vezes gravidade. Isso aqui vai ficar como? 80 vezes 10. Igual a 80 vezes... Aqui é o segredo do exercício. Aqui, onde eu parei. Ele disse que esse conjunto se desloca com velocidade constante. É esse tipo de discernimento que eu espero desenvolver em você. Você olha, opa, velocidade constante, esse moço aqui vai ser quanto? 0. Porque ele não dá essa informação, você tem que descobrir. 160 menos 800 U igual a 0. O que você vai fazer? Eu vou jogar o 800U negativo para o outro lado. 160 igual a 800 vezes o coeficiente de atrito. 160 dividido por 800 é igual ao coeficiente de atrito. Cancelo, cancelo. 16 dividido por 8 dá 2. 16 dividido por 80 dá 0,2. Resposta aqui seria a sua letra B de bola. Na questão número 3, eu trouxe um carro esportivo muito bonito, por sinal, dizendo assim, ó, numa pista circular horizontal de raio 2 km,
Quantos metros tem 2 quilômetros? 2 vezes 1.000. 2.000 metros. Tem que transformar, Vanks? Tem. Um automóvel se desloca com velocidade escalar constante, cujo modo é 108 km por hora. Então ele entrou naquela curva lá com 108 km por hora. Você vai transformar isso aqui para metros por segundo. Aquela velha estratégia de dividir por 3,6. Então a velocidade é 30 metros por segundo. Se você não fizer essas duas conversões, você não resolve o exercício. Aí ele diz assim, qual o modo da aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta não precisa que o movimento seja feito uma trajetória completa. Lembra que eu falei para você? Esse veículo não está fazendo uma trajetória circular aqui? Tá, ó. Aqui. Existe o que a gente chama de raio aqui. A aceleração centrípeta se calcula a velocidade ao quadrado pelo raio. Esse cálculo aqui vai ficar como? Aceleração centrípeta igual a 30 ao quadrado dividido por quantos quilômetros? 2 quilômetros, que são quantos metros? 2.000. 900, porque 30 vezes 30 dá 900. Dividido por 2.000, vou cancelar 2 zeros. Quanto é que é 9 dividido por 2? Vanks, 9 dividido por 2 é 4,5. E por 20 é 0,45. Qual unidade? Metro por segundo ao quadrado. Muito boa, né, essa questão? E a questão de número 4, também com direito a imagens, né? Um carro de Fórmula 1 com massa 800 kg entra numa curva de raio 50 metros. Massa 800 kg. Entrou numa curva cujo raio é 50 metros. E a sua velocidade é 144 km por hora. O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer com esta velocidade? Dividi-la por 3,6. Quando você fizer isso, você vai encontrar 40 metros por segundo. Beleza? Bom, o que é que ele pede? Supondo não haver escorregamento lateral do carro, deixar bem claro, bem aqui, ó, aquilo que eu tinha te falado, ó, velocidade constante. O que é que significa isso, meus queridos? Significa que a nossa aceleração vale 0. Por que, Vanks? Porque a velocidade é constante. E esse discernimento você tem que ter. Supondo não haver escorregamento lateral, calcule a força centrípeta. Bom, como é que se calcula força centrípeta? Força centrípeta se calcula massa vezes aceleração centrípeta. Força centrípeta é massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Vamos lá. Força centrípeta vai ser igual a massa do veículo, 800. A velocidade dele, eu já transformei para metro por segundo, vai ficar 40 ao quadrado. E o raio aqui é 50. Minha força centrípeta vai ser 800 vezes 40 vezes 40 dá 1.600. Dividido por 50. O que é que eu posso fazer aqui, Vanks? Você pode dividir 800 por 50. 80 por 5 dá 16. Então a minha força centrípeta vai ser 16 vezes 1.600. Quando eu faço 16 vezes 16, eu encontro 256. E acrescento os 2 zeros que estão aqui. Então a minha força centrípeta será de 25.600 newtons. Perceba, eu vou comentar aqui, eu gosto muito de Fórmula 1. Perceba que existe uma força muito intensa que atua aonde? No próprio piloto. Na cabeça, no pescoço, ele sofre a ação desta força com muita intensidade nesses movimentos circulares. Fechando aqui, reiterando o que eu sempre digo para você. A física é apaixonante, os conhecimentos físicos eles estão intimamente ligados com a nossa forma de existência. Se você encarar a física como uma referência, como algo que a gente não decora, como algo que a gente compreende, você não vai ter nenhuma dificuldade nessa disciplina. Iremos voltar em breve com a resolução dos exercícios pertinentes a esse capítulo, tá bom? Eu estou aqui à sua disposição para as dúvidas que você quiser tirar, para os comentários que você quiser efetuar.